do toque da última trombeta. O mundo estará distraído com o carnaval, com o futebol. Jesus disse que os homens estariam casando e dando-se em casamento, distraído com coisas temporais e passageiras aqui da terra. Por isso que nós precisamos ser vigilantes, porque o dia do Senhor vem como um ladrão à noite, em momento que não se espera. Por isso, viva a cada dia como se esse fosse o último, o dia do Tequia Gedol. Amém? Amém. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4,15 em diante: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, não tomaremos a frente dos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e grande voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Olha aqui para mim. O apóstolo Paulo disse, movido pelo Espírito Santo, que quando a última trombeta soar, Jesus estará entre as nuvens dos céus com milhares de anjos. A trombeta ecoará no paraíso, aonde hoje estão as almas daqueles que morreram salvos em Cristo Jesus, desde Adão. Lembra quando Jesus estava na cruz? Haviam dois ladrões a seu lado, um à sua direita, outro à sua esquerda, enquanto um escarnecia dizendo: salvou a tantos, salva a ti e a nós também, se és o Filho de Deus. No entanto, o outro reconheceu que ele era o justo, o Filho de Deus, e disse: nem mesmo em igual sentença temes a Deus. Ele nada fez para aqui estar, mas nós por merecimento. Ele então diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse a Pilatos: o meu reino não é desse mundo. Jesus então olha para esse ladrão e diz: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, a pessoa que morre salva em Cristo Jesus não deixa de existir. A morte não acaba com a vida do ser humano, porque fomos feitos à imagem de Deus, somos eternos. A alma dos nossos irmãos que partiram salvos do Senhor está agora no terceiro céu, aonde o apóstolo Paulo foi arrebatado, e descreve dizendo: conheço um homem que há 14 anos, se no corpo ou fora dele não sei, Deus o sabe, foi levado ao terceiro céu, ao paraíso, aonde está o trono de Deus, e ali ele viu e ouviu coisas tão maravilhosas que não lhes foi permitido revelar aos homens. Mas ele diz lá em 1 Coríntios 2,9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Então os nossos irmãos que estão agora acordados, consolados, em paz, em plena alegria, reconhecendo os demais que já partiram no Senhor, eles estão aguardando o toque da última trombeta, assim como a igreja aqui na terra aguarda. A Bíblia diz em Apocalipse: o Espírito e a noiva dizem: vem, ora vem, Senhor Jesus. O que é isso? É o anseio
do povo do Senhor pela sua vinda. A Bíblia diz que a terra e a natureza gemem e aguardam com ansiedade a manifestação dos filhos de Deus. Então, quando a última trombeta soar, Paulo está dizendo em 1 Tessalonicenses 4,15: nós, a igreja que estiver viva, de forma alguma tomaremos a frente daqueles que já morreram salvos em Cristo. Ou seja, a última trombeta toca. Os nossos irmãos que estão no paraíso, só a alma, o corpo se decompôs, virou pó. Gênesis diz: do pó viestes, ao pó tornará. A alma dos nossos irmãos está agora no paraíso. Mas quando a última trombeta soar e o mundo estiver distraído, os nossos irmãos que estão agora no paraíso, acordados, conscientes, sabem quem são e aonde estão, eles em um segundo, num abrir e piscar de olhos, receberão um corpo glorificado, semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Um corpo perfeito que jamais sofrerá o dano da segunda morte. Um corpo que não terá a natureza adâmica que nos faz sentir tentados a pecar. Seremos perfeitos. Não haverão pessoas enfermas, sem membros. As pessoas que eram idosas e tinham alguma debilidade física terão um corpo jovial e perfeito. O pecado de Adão e Eva no jardim do Éden trouxe a enfermidade e a morte. Inclusive, perdemos a beleza. Adão e Eva eram perfeitos, porque Deus faz tudo perfeito. Mas com o pecado, os filhos que eles começaram a gerar passaram a ser imperfeitos, sujeitos à enfermidade e à morte. Você pode olhar no espelho e você vai ver que o teu lado esquerdo não é igual ao teu lado direito. Quem já percebeu, levanta a mão. Imperfeição, consequência do pecado de Adão e Eva. Mas quando a última trombeta soar e nós recebermos corpos semelhantes ao corpo do Senhor Jesus, o Filho de Deus, nós não teremos mais debilidades. Não haverão cegos, coxos, pessoas sem membros. Seremos jovens, perfeitos, pelos séculos dos séculos. Lembra, olha só o que está escrito na palavra de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando Ele se manifestar, semelhante a Ele seremos, pois o veremos como Ele é. Então os nossos irmãos, muitos daqueles que morreram por conta de sua fé, milhares de cristãos que por não negarem o nome de Jesus, foram aprisionados, levados ao Coliseu Romano e como um espetáculo para o mundo foram despedaçados vivos pelos leões que eram trazidos da Líbia, mas não negavam a fé. Hoje se nega Jesus por um cacho de banana podre, por um momento de prazer. Mas os nossos irmãos davam a vida e morriam glorificando a Deus. Eles tombavam na terra, mas herdavam os céus, como Estevão, o primeiro mártir da igreja, que ainda jovem, teve a ousadia de pregar Jesus, quando havia uma grande perseguição por parte dos romanos e fariseus. Quando estava por ser apedrejado, ele olhou para o céu e disse: eis que vejo os céus abertos e Jesus Cristo, o Filho de Deus, em pé, à direita de Deus, o Pai. Jesus sempre é descrito como a
sentado à destra de Deus. Mas quando o seu servo Estevão estava sendo martirizado, ele descreve Jesus em pé, porque ele se colocou em pé, com os braços estendidos, para receber o seu servo fiel, que estava dando a vida em nome da sua fé. Glória a Deus, Salmo diz: preciosa é a morte dos santos aos olhos do Senhor. glória a Deus, aleluia. Então, os nossos irmãos, você que tem parentes, amigos que partiram no Senhor, como nossa irmã Eva, a mãe da pastora Cristiane, que agora está no paraíso, junto com aquele teu familiar, aquele teu amigo que já partiu no Senhor. A morte não é o fim. O cristão não deve ter medo da morte. 1 Coríntios 15, 26, a palavra diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. A morte só é uma vírgula, ela é a porta de entrada que nos leva para a eternidade. Então não tenha medo da morte. Jesus Cristo disse aos seus servos: não temam os homens que podem matar o corpo e não podem lançar a alma no inferno. Temam antes a Deus, o único que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno, aonde o verme não morre e o fogo não se apaga. Tema o pecado, tema se afastar de Deus, não tema a morte, porque ela é a tua passagem para o reino da glória. Glória a Deus. Paulo diz: para mim morrer é lucro, viver é Cristo. Ele almejava a morte, porque ele sabia que era melhor estar com o Senhor, mas ele sabia que ele era útil vivo, por isso ele se deixou usar até o último momento, quando disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, e desde agora está guardado a coroa da vida, que o justo juiz me dará naquele dia, não apenas a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Quem ama a vinda do Senhor? Glória a Deus. A coroa da vida te aguardando. Então, a última trombeta toca. Você conseguiu imaginar Jesus em pé entre as nuvens dos céus, revestido de poder e grande glória, acompanhado por exércitos de anjos? Então, os nossos irmãos do paraíso ouvem o toque da última trombeta, e no milésimo de segundos eles se unem a Jesus, enfileirados entre as nuvens, milhares de milhares, desde a geração de Adão até o momento do arrebatamento, já em corpos, não apenas na alma, mas em corpos eternos, imortais. E simultaneamente, quase no mesmo segundo, nós, a igreja que estiver viva, seremos arrebatados para nos encontrar com Ele nos ares. Se você quiser anotar aí 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 57. O apóstolo Paulo diz, movido pelo Espírito Santo: eis que eu vos digo um mistério, nem todos morreremos. Quem já ouviu o ditado: para tudo se tem remédio, menos para a morte? Da morte ninguém escapa. Quem já ouviu? Levanta a mão. Paulo discorda. Paulo diz: eis que eu vos digo um mistério, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, em um momento, em um abrir e piscar de olhos, ao soar da última trombeta. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é mortal se revista da imortalidade, e aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Então, quando o que é mortal se revestir da imortalidade, e o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, se cumprirá a palavra que está escrita: vencida foi a morte pela vitória. Cadê a morte a tua vitória? Cadê a morte o teu aguilhão? Algumas traduções, o teu poder de ferir. Porque o poder de ferir da morte é o pecado, mas graças damos a Deus em Cristo, que cumpriu a lei no nosso lugar. Glória, pois, a Ele
Ele para sempre. Amém? Glória a Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? A última trombeta toca. Os nossos irmãos em Cristo que estão no paraíso ressuscitam em corpos glorificados e se unem com Jesus. E simultaneamente, você e eu, que estamos vivos e na presença do Rei da Glória, ouviremos o toque, Tequia Gedol, e em uma fração de milésimos de segundo, seremos arrebatados a nos encontrar com Cristo nos ares, não mais nesse corpo perecível, sujeito ao pecado, mas já em um corpo glorificado, semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Paulo disse: agora vemos em paz, como quem olha por um espelho. E naquele tempo o espelho era feito de um latão reluzente, aonde não se via com clareza. Paulo diz então: agora vemos em paz, como quem vê por um espelho, mas chegará o dia em que nós o veremos face a face, e como ele é, nós seremos, ou seja, nós teremos um corpo perfeito, jovial, que jamais sofrerá o dano da segunda morte. A gravidade não vai te atrair à terra. Você vai andar entre as nuvens e ali será um momento de reencontros. Você vai conhecer as pessoas que fizeram parte do teu ciclo de amizade, da tua família, que serviram ao Senhor contigo durante a vida aqui na terra. Será um momento glorioso de reencontro. É maravilhoso. Teremos um corpo que não mais será tentado. Hoje você pode jejuar, orar, mas você vai ser tentado. Você sente tentação, você sente atração. Mas quando formos glorificados, não teremos mais tentação, seremos perfeitos. Seremos perfeitos. E o nosso corpo glorificado fará coisas extraordinárias. Lembra, depois de ressuscitar, 2 discípulos iam para uma aldeia chamada Emaús, e eles estavam tristes, conversando sobre o que havia acontecido. Surge um estranho que vê o seu lamento, os acompanha, os consola com a palavra e vai até Emaús. Quando chegam em Emaús, aquele estranho vai se afastando e eles, então, consolados pela palavra daquele homem que sequer o nome havia perguntado, dizem: ei Senhor, fica conosco, já se faz tarde, entra na nossa casa, ceia conosco, pernoita em nossa casa, amanhã segue viagem. É perigo estar na rua sozinho, você pode ser assaltado, agredido, morto. Então ele aceitou o convite e entrou na sua casa. Ali eles colocaram o que havia de melhor na mesa e disseram: Senhor, faça a oração de agradecimento. E então ele pegou o pão, levantou aos céus e o partiu, dizendo: Pai, graças eu te dou. E a Bíblia diz que nesse momento caíram dos olhos daqueles 2 discípulos como que escamas que os impedia de ver. E eles perceberam que aquele homem que ouvia o seu lamento, que consolava o seu coração com a palavra de Deus, não era um discípulo, não era um profeta ou um líder fariseu, mas sim o próprio Jesus, que havia vencido a cruz e a morte, que estava presente na hora da angústia, porque ele diz em Salmos: eu sou Deus presente na hora da angústia. Pessoas que você ajudou te desamparam, viram as costas, te abandonam, mas ainda que você seja infiel, o Senhor permanece fiel, porque não pode negar assim. E a Bíblia diz, olha só o que diz ali. Isso está em Lucas 24, 31. E aí, de Lucas 24, 31, pula para João 20, 19 a 31. Que diz que quando Jesus partiu o pão e os discípulos perceberam que era Jesus, olha o que está escrito. Lucas 24, 31. Glória a Deus. Glória a Deus.
Olha aqui para mim. Quando Jesus partiu o pão, caiu as escamas dos olhos dos discípulos e eles perceberam que era Jesus. E a Bíblia diz, e imediatamente Jesus desapareceu. Desapareceu. No abrir e piscar de olhos, Jesus desapareceu. Mas ele estava fisicamente com o corpo glorificado, porque ele pegou o pão, partiu o pão. Amém? Amém. Enquanto isso, a igreja estava em Jerusalém, de portas fechadas, na casa de João Marcos, o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos, que era sobrinho de Barnabé, filho de Maria. E eles estavam ali de portas fechadas, porque eles estavam sendo perseguidos pelos romanos e pelos líderes religiosos do grupo dos fariseus. E a Bíblia diz que estando eles de porta fechada, Jesus, sem usar a maçaneta, entrou e se revelou a eles, dizendo: paz seja convosco. Imagina nós fechados ali, e de repente nós orando com medo da perseguição, e Jesus entra, sem bater, sem tocar campainha, sem usar a maçaneta. O corpo glorificado, ele é material e espiritual. Ele tanto pode tocar uma parede, quanto pode atravessar ela. Você lembra que o evangelista Filipe, ele acompanhou o eunuco do rei, que estava na carruagem, lendo as escrituras sem entender. E Filipe correu e disse: o Senhor entende o que lê? E ele disse: como eu posso entender se ninguém me explicar? Para que eu te explico. Ele para a carruagem e Filipe prega para ele aquele trecho que diz: como ovelha muda permaneceu calado e foi entregue ao matadouro. Como Jesus deu a vida por nós. E ele creu, e havia um lago, e o próprio eunuco disse a Filipe: eis a água, o que me impede de ser batizado? Eu quero esse Jesus, eu quero essa vida que ele tem a oferecer, eu quero segui-lo a partir de agora. Então Filipe batizou o eunuco, e quando ele estava saindo das águas, Filipe foi transladado, desapareceu e foi levado pelo Espírito Santo a uma região chamada Azoto. Tem os X-Men, quem conhece os X-Men? Não tem um que é chamado Noturno? Ele é, se não me engano, roxo e tem uma cola assim, e ele tem um poder. Ele está aqui, e se vem algum perigo, ele desaparece daqui e aparece lá. Sim ou não? O corpo glorificado, como nós vimos Filipe, que nem glorificado tinha sido, e Deus deu a ele essa experiência. Jesus desapareceu de Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém, e numa abrir e piscar